Em Cristo Jesus, a graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje, nesta terça-feira, 24 de agosto de 2021. Gostaria de pedir inicialmente para que você se inscrevesse no nosso canal no YouTube, canal Luiz Melquiade Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário e nos ajude a crescer enquanto canal na divulgação da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito de como encher seu vaso de azeite. O Senhor diz: enche teu vaso de azeite e vem. Nossa base bíblica hoje está em 1 Samuel, capítulo 16, versos 1. 1 Samuel, capítulo 16, versos 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre seus filhos eu tenho provido um rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Esse é um capítulo dos mais interessantes da Bíblia, a história do rei Davi. Consta nele. Também é interessante porque Samuel tinha retornado para a sua terra, Ramá, conforme podemos ver no capítulo 15, verso 34, com a resolução de fundar uma escola de profetas e por lá ficar sem envolver-se com nada mais que fosse público. Mas Deus tinha uma incumbência para Samuel: enviá-lo a Belém para ungir a Davi como rei de Israel. Até então Saul era o rei que o próprio povo havia estabelecido. Mas agora Deus dizia: tenho-me provido de um rei. Mais tarde o evangelista Lucas registraria o que Deus dissera de Davi: um homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Atos 13 e 22. Portanto Samuel partiu. Portanto Samuel partiu para Belém com a incumbência de ungir a Davi e consagrá-lo rei. Antes, Samuel deveria encher o seu vaso de azeite. O óleo teria que ser derramado sobre Davi. Quando foi derramado, conforme o verso 13, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Entenda isso. O azeite foi derramado sobre a cabeça de Davi e o Espírito do Senhor se apoderou dele. Isso era uma figura daquilo que Jesus haveria de fazer mais tarde. No livro de Atos, que conta a história da igreja, Lucas registrou uma promessa que Jesus fizera: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei, e Jesus usou essas palavras, do meu espírito sobre toda carne, sobre todos os meus servos, sobre todas as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias e profetizarão. Quando Jesus subiu à glória e mandou o Espírito Santo definitivamente em Pentecostes,
Pedro explicou para a multidão. Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus e o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Atos 2:33. Em outra passagem do livro de Atos, Lucas tornou a escrever sobre os gentios, que também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. O propósito de Deus é que todos os cristãos sejam cheios do seu Espírito. Então esse é um capítulo interessante, porque nos fala do derramado Espírito sobre toda a carne, de modo profético. Interessante também, porque nele vemos Samuel marcando um período de transição na história de Israel. Foi a Belém com seu vaso cheio de azeite, ungir Davi como rei. Deus também está nos chamando para deixar uma marca em nossa geração. Para isso ocorrer, vamos seguir a orientação de Deus para Samuel. Primeiro, enche o teu vaso de azeite. Olha o que Deus falou para Samuel. E olha o que Deus está falando para você nessa manhã. Enche o teu vaso de azeite. Enche teu vaso de azeite. E outras versões diz enche um chifre com azeite. O que importa, na verdade, é esse encher. Encher do vaso. O sentido da palavra é de um enchimento por completo. Quando Saul foi ungido rei, ele foi ungido com um frasco de óleo, escasso e fraco. Mas o que Deus tem preparado é abundante para encher um vaso totalmente. Deus não perguntou o tamanho do vaso, porque também não importa. Porque você pode ser até pequeno, se achar pequeno. Você pode se achar alguém que vive no anonimato. Ou você pode ser um líder de um pequeno grupo, você pode ser um ministro do louvor. Mas seja qual for o seu tamanho e formato, você é um vaso. E você é um vaso que vai ser cheio. O que Deus não quer é que nós vivamos uma vida espiritual e medíocre. Por isso, eu te falo, enche o teu vaso de azeite. Enche o teu vaso. Isso fala também de uma experiência individual. A bênção do enchimento do Espírito é para todos, mas cuide de encher o seu vaso. A primeira igreja da história, um dos membros foi Filipe, um judeu apelidado de evangelista. Filipe ajudava na distribuição de dinheiro às viúvas de Jerusalém, conforme Atos 6:5. Porém, Filipe era cheio do Espírito. Amós já era aquele tipo de pessoa humilde, de pouca cultura, ganhava a vida como boiadeiro, mas Deus fez dele um profeta. Deus está tratando nessa manhã, meu irmão, com você. Você pode ser muito mais em Deus. Enche o teu vaso de azeite. Azeite no Velho Testamento é símbolo do Espírito que veio para ficar em definitivo no Novo Testamento. Os sacerdotes e reis passados eram ungidos com azeite para consagrá-los ao serviço de Deus. Semelhantemente no Novo Testamento, é o que se passa quando cristãos são ungidos pelo Espírito Santo. São consagrados, são capacitados com poder para o serviço de Deus. O nome Yeshua HaMashiach, que fala de Jesus como Messias, significa ungido. O nome Cristo significa ungido. Tudo quanto Jesus fez era pela unção do Espírito Santo. Jesus mesmo declarou:
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Ele é o exemplo perfeito para nós. Cada um cristão deve encher o seu vaso de azeite. Isto é, deve ser completamente cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito é um mandamento de Deus. Em Efésios 5,18 a palavra do Senhor diz: enchei-vos do Espírito. Outra versão diz: estejam sempre cheios do Espírito. Não há opção, não é uma opção, mas é um mandamento de Deus. Para completar a orientação, Deus disse a Samuel: vem e enviar-te-ei. Encher o vaso de azeite tem um propósito. A unção tem um propósito. Deus quer usar você, meu irmão e minha irmã, como servo. Deus usou Samuel para marcar uma geração na sua época. É impossível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e ficar escondida. Em Atos 2, quando mais de 120 pessoas que se reuniam em oração foram cheias do Espírito Santo e ganharam as ruas de Jerusalém, a Bíblia diz que ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. O texto de Atos 2,12 diz: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Mais adiante, Pedro respondeu: isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Se você não passará despercebido se for cheio do Espírito Santo. O propósito de Deus tem interesse de enviá-lo. Atente bem ao que disse Samuel. Enche ao que Deus disse a Samuel. Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei. Separe bem, vem e enviar-te-ei. Samuel só foi enviado depois de ter enchido o seu vaso de azeite. Sabe, os discípulos também só foram enviados depois de serem cheios do Espírito. Primeiro Jesus lhe disse: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:18. Você não foi chamado para ficar na retaguarda. Você foi chamado para ir. Você foi chamado para o ir de Deus. Você foi chamado para que seu vaso seja cheio do Espírito Santo e que você seja enviado para marcar a época, para ser um divisor de águas. Você foi chamado porque Deus te ama. Deus quer você. Deus escolheu você. Não importa a tua posição, não importa a tua condição. Enche o teu vaso de azeite e vem. Deus quer enviar você. E que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sempre com você. Logo mais estaremos no YouTube. Canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Te espero lá. Receba meu beijo, um forte abraço. Saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Enche o teu vaso de azeite e vem para o Senhor. Deus quer te enviar. Deus os abençoe. Graça e paz.